Quero dizer que, desde o início da pandemia, a Associação Comercial tem atuado como protagonista nos diálogos em defesa dos empreendedores. O nosso presidente, Alfredo Kotait, foi convidado pelo governador João Dória para participar do comitê empresarial que discute a retomada das atividades econômicas. O Diário do Comércio tem trazido sistematicamente notícias e reportagem com alternativas e soluções e como driblar a crise. E a entidade vem realizando diversas lives nesse sentido. Desse modo, pudemos contribuir através da introdução ativa e efetiva com o governo para a reabertura gradual e segura do comércio, bem como temos lutado pelos pleitos dos nossos associados, como exemplo, a redução de tributos e extensão dos prazos para pagamento. Pleitos esses nem sempre ou quase nunca atendidos, mas não é por isso que nós não lutamos por ele. Na última quarta-feira, dia 10, a Prefeitura aprovou o protocolo enviado pela Associação Comercial para a retomada das atividades comerciais não essenciais e de prestadores de serviços como medida de prevenção para combater a pandemia. A entidade vem realizando um importante trabalho de orientação aos comerciantes e empreendedores e prestadores de serviço neste momento. E aqui cita de novo a cartilha. Desenvolveu uma cartilha e uma série de sugestões para a retomada segura e responsável dos estabelecimentos que estão disponíveis em nosso site, juntamente com as principais notícias de relacionamento do tema. E agradecer também a oportunidade da gente poder trocar algumas impressões e algumas opiniões sobre esse tema, que é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje. A minha pergunta primeira é essa, né? Será que nós estamos numa era de pandemias, efetivamente, né? Então, vamos dar uma olhada no século XXI, só nos últimos 20 anos, o que aconteceu. A gente teve em 2003 a SARS, que era o coronavírus 1, né? Um vírus menos agressivo. Em 2005, nós tivemos a gripe aviária. Em 2009, a gripe suína. Em 2012, a respiratória no Oriente Médio, a síndrome respiratória do Oriente Médio. Em 2013, o ebola. Em 2019, a Covid. E agora, quem sabe o que vai acontecer aqui quando vem a próxima. Ou seja, nós efetivamente estamos numa era de pandemias, nós precisamos nos preparar para as próximas que seguramente virão e precisamos nos preparar principalmente para essa que não está terminada ainda. E agora seria interessante a gente saber o que a gente aprendeu com outras pandemias, né? E a gente começa a revisitar a história, a gente vê que muitas coisas a gente tem aprendido com essas outras pandemias. Talvez a gripe espanhola aí foi a mais importante do século passado. A primeira coisa que a gente vê, que a gente aprendeu, foram os hospitais de campanha, né? Na época, de outra forma, mas foi uma pandemia importante que infectou 500 milhões de pessoas. Na época, a população mundial era 1,5 bilhão, ou seja, ela infectou 30% da população mundial na época e matou pelo menos 50 milhões. As estatísticas não eram muito precisas, tem gente que fala em números maiores, mas pelo menos foram 50 milhões de pessoas. Mas nos deixou uma série de ensinamentos que a gente está usando até hoje, do ponto de vista urbano, né? Então, evitar aglomerações é uma coisa que na época já se começou a falar, então é uma das lições. Usar máscara, né? Desde a época, você viu que até telefonista usava máscara, não sei se com medo de passar o vírus pelo telefone, né? Mas já era uma lição que nos trouxeram até hoje. E o jornal da época trouxe um resumo dessas lições que vocês vão ver que a gente até hoje está aplicando, quer dizer, evitar aglomerações era uma das colocações, perigo de contaminação no transporte público já era colocado desde então, novos comportamentos sociais, né, que nós também estamos colocando hoje e praticando de qualquer forma, e o distanciamento social, que realmente foi uma das questões importantes aí que hoje está sendo tratada com muita importância e nós estamos efetivamente praticando. O MIT fez um estudo bem recente
sobre o que foi a gripe espanhola nos Estados Unidos, que traz algumas lições interessantes para nós também, que pese o fato de que a situação na época era muito diferente, a situação tecnológica, todos os sistemas de comércio e serviço eram muito diferentes, mas acho que é uma reflexão interessante e esses dados que o pessoal do MIT teve são bem interessantes. Eles, analisando lá 43 cidades dos Estados Unidos, eles chegaram à conclusão que aquelas cidades que foram mais agressivas, que tiveram um distanciamento social mais eficiente, elas tiveram uma recuperação econômica muito mais eficiente depois da pandemia. E trouxeram alguns números. Por exemplo, as cidades que tiveram um isolamento social com mais de 120 dias tiveram um melhor desempenho que outras que tiveram menos de 60 dias. Então, parece que o isolamento social, pelo menos naquela época, foi um fato importante para a recuperação econômica pós-pandemia. E é interessante que a média de isolamento social naquela época, na gripe espanhola, nessas 43 cidades, foi 88 dias. Hoje nós já devemos estar em São Paulo aqui, acho que batendo os 90 dias, né? Foi 17 de março que nós começamos, estamos aí já dentro da média do que foram aí as cidades naquela época. Outra coisa interessante que a gente aprendeu também foi aquela relação entre contaminação e proximidade física, né? O pessoal na Universidade de Stanford, na época da gripe suína 2010, fez um estudo muito interessante. Eles colocaram sensores sem fio em 788 pessoas no campus e monitoraram essa distância de possível contaminação, que eles consideraram 3 metros, que é uma contaminação por espirro e tosse. Então, durante um dia, eles monitoraram essas 788 pessoas e chegaram a um número de quase 800 mil casos de contato possível de contaminação. Ou seja, realmente proximidade física e contaminação estão muito próximas. E essa é uma lição que a gente está trazendo para hoje e a gente precisa aplicar a todos os momentos. Eu vou falar um pouco para vocês também dessas fases que nós vamos ter na pandemia e o quão importante será a aplicação desses conceitos e o quanto tem sido importante a aplicação desses conceitos. É interessante entender um pouco também o estágio do funcionamento da cidade, a questão da imunidade, a questão de vacina ou não vacina. Quer dizer, hoje, para a gente ter um funcionamento normal da cidade, dizem os especialistas, a gente precisa ou ter uma imunidade de rebanho, que é alguma coisa entre 60% a 70% da população já infectada e imunizada, ou ter a população vacinada, né? Uma dessas duas hipóteses. O que acontece hoje em São Paulo, por exemplo? O estudo que foi publicado, feito pela USP, a Unifesp, foi publicado no dia 15, eles fizeram um estudo em 6 bairros de São Paulo, 6 bairros que tinham maior incidência de Covid. E chegaram à conclusão que a gente tem 5,19% de pessoas infectadas, o que está muito longe dos 60% a 70%. E também está longe do que dizem as estatísticas oficiais. Se vocês fizerem as contas hoje, nós devemos estar em torno de 0,4% de pessoas infectadas pelos dados oficiais. Isso em São Paulo e no Brasil também, na média, deve estar dando isso. Ou seja, a gente está com uma subnotificação teoricamente grande, mas mesmo assim nós estamos muito abaixo do que seria uma imunidade de rebanho. Segundo as notícias, a vacina poderia estar disponível no Brasil em 2021. Então, nós estamos abaixo da imunidade de rebanho. Estamos numa distância longa de tempo da vacina disponível, ou seja, nós vamos ter ainda um tempo para viver sobre esse novo normal. A gente está vendo aí países que estão saindo, ou estão voltando às atividades, tem aí na própria China, em Xangai mesmo, hoje tem notícia no jornal da eventualidade de uma ressurgência, que são coisas que podem efetivamente acontecer, né? Os especialistas tratam isso dessa forma, quer dizer, quanto mais eficiente o isolamento, menor a imunização da população e mais chance de você ter alguma ressurgência. No nosso caso aqui, nós temos um complicador que uma eventual ressurgência daqui a 1 mês, 2 meses, ocorre no inverno, que é um período pior para as doenças respiratórias. Mas, de qualquer forma, é importante que nós temos aí um tempo para viver sob esse novo normal e é importante que, durante esse tempo, a gente aprenda a viver de forma adequada do ponto de vista do funcionamento da cidade. E a gente sabe que ambiente urbano, infelizmente, facilita muito a transmissão de doenças infecciosas.
e facilita porque o modelo de interações é complexo, né? Nas cidades a gente tem pessoas, tem coisas, tem interação das pessoas com as pessoas, das coisas com as coisas, das pessoas com as coisas. E é uma interação efetivamente muito complexa, né? Talvez seja importante a gente entender um pouquinho como é que funciona a cidade, para a gente começar a entender um pouco melhor essas interações, né? Então, as cidades, todo mundo sabe, são organismos muito complexos. E, para piorar um pouco, são organismos complexos e dinâmicos, né? E existem na cidade, basicamente, dois sistemas importantes. O sistema social, que é composto da população e todos os atributos intangíveis que estão em torno da população, e um ecossistema formado por tudo que é natural e construído pelo homem. A interação entre esses dois sistemas é que causa a complexidade do funcionamento da cidade. Quer dizer, a interação entre os sistemas e todos esses subsistemas é muito complexo. E isso, do ponto de vista de pandemia, é realmente uma situação difícil, porque dificulta muito o controle. Ou seja, a amplitude dos níveis de conectividade que a gente tem em todos aqueles subsistemas que eu mostrei, associado ao fato de que os agentes têm autonomia e existe uma imprevisibilidade grande das ações, isso dificulta muito o controle. Isso pelo fato do nosso sistema social político aqui. Eu tenho um filho que mora na China e ele já está lá há alguns anos e ele estava em Seul no momento que teve a pandemia. Então, ele acabou voltando para a China durante a pandemia. E quando ele chegou no aeroporto, uma vez que ele estava vindo de uma cidade que tinha um foco grande, e foi feita uma triagem, todos os passageiros do voo foram triados, aqueles que vinham de locais com foco de infecção foram levados para a casa de ambulância. Ele foi colocado em casa, pegaram o telefone dele para fazer um monitoramento, ele foi obrigado a ficar 14 dias em casa, a cada 2 dias ia um pessoal do governo medir temperatura, ou seja, a autonomia ela era muito mais restrita pela imposição governamental, pelo modelo político-social, mas aqui nós sabemos que isso não é tão simples, a gente vê aí na periferia como é que as coisas estão acontecendo, obviamente, por questões que extrapolam, às vezes até o fato da pessoa querer ou não obedecer às regras, mas questões econômicas e etc. Então, somado toda essa conjuntura que nós temos econômica e social, realmente a gente tem um controle difícil, mas a gente precisa trabalhar para que a gente funcione a cidade de uma maneira adequada mesmo assim, né? Eu peguei aqui, coloquei aqui, só para a gente entender um pouco essa relação da questão urbana e das pandemias, eu coloquei aqui o número de mortos por milhão nos diversos países do mundo. Peguei os que tinham mais mortes, os que tinham menos mortes, e alguns no meio para a gente entender. Então, vocês pegam aqui, por exemplo, São Marino é quem tem o maior número de mortes por milhão de habitantes, tem 1.250. O Brasil está por aqui, isso aqui são dados de 4 dos 6, os dados são da Universidade de Johns Hopkins, né? E aqui Índia, Bangladesh, 4 mortes por milhão. Então, aí eu joguei em cima disso aqui uma curva de percentual de população urbana. Então, vocês viram aqui, São Marino tem 98% da população urbana. Bélgica também em torno disso, 96%. Aqui Espanha, 80%. A França, 82%. O Reino Unido também. Interessante a gente ver, olha, tem uma reta tendência que acaba realmente mostrando que quando você tem um percentual de população urbana menor, o número de mortes é menor. O que reforça um pouco, lógico, isso não é um estudo científico, mas isso reforça um pouco essa tese de que essa complexidade urbana traz problemas para a pandemia e a gente tem que olhar isso para poder formular modelos que possam nos ajudar a funcionar a cidade em época de pandemia. Então, o que a gente pode fazer para mudar a cidade para que elas sejam mais resilientes do ponto de vista de pandemia, considerando todo esse problema complexo das interações que existem no funcionamento do dia a dia das cidades? Uma coisa é fato, né? É praticamente impossível a gente reverter o processo de urbanização. Seja o processo de urbanização que está acontecendo no mundo, quer dizer, a população urbana do mundo percentualmente tem aumentado ano a ano, né? Quer dizer, nós estamos aí em torno de 55%, mas devemos chegar a 70% rápido. No Brasil, nós já temos 85% da população urbana e no estado de São Paulo esse número é 96%. Então, no estado de São Paulo, 96% da população mora em áreas urbanas.
é impossível a gente reverter o processo de migração para as áreas urbanas, e mesmo as que já estão nas áreas urbanas, que é esse percentual grande que nós temos no Brasil e no estado de São Paulo, a gente levar essas pessoas para o campo depois é praticamente impossível. Então, nós temos que saber como nós vamos estruturar o processo urbano para tratar dessa pandemia. Então, compreender melhor essas interações para que a gente possa tentar mitigar os efeitos, né? Então, como é que a gente vai poder entender melhor o que acontece nessas interações? Então, eu acho que tem 3 coisas importantes para a gente começar a pensar nisso, que é ver as lições que a gente já aprendeu na relação das pandemias com a cidade, com o funcionamento das áreas urbanas, que ferramentas que a gente tem para poder trabalhar, e a gente tem que ser arrojado. Não adianta a gente querer ficar dentro do quadradinho. Eu acho que a gente vai evoluir, a gente sempre evolui à medida que a gente tem ideias mais arrojadas, e dessa forma a gente pode tentar desenvolver uma ambiência urbana, né, com serviços, espaços e modelos de funcionamento que possam ser adequados para a gente tratar com esse novo momento que nós estamos numa era de pandemias. A primeira coisa que eu acho que a gente deve usar como ferramenta é a tecnologia. Se vocês olharem bem para essa foto, é uma placa de um computador, vocês veem que parece muito com uma cidade, né? Os chips com os edifícios, né? E as conexões às vias, né? Então, a tecnologia ela já nos mostra que ela está muito próxima do que seja um centro urbano. Então, ela é uma ferramenta importante. A gente tem que entender a cidade, nós falamos com todas as interações que elas têm, né? As cidades têm pessoas, têm coisas, e uma das ações importantes no funcionamento de uma cidade é administrar esses fluxos, né? São as coisas palpáveis que nós temos, os fluxos de pessoas, os fluxos de coisas. Quer dizer, administrar esses fluxos é uma das ações importantes na cidade. Mas além desses fluxos de coisas palpáveis, a gente tem fluxos invisíveis na cidade também, que agora nós temos que aprender a administrar. Uma das questões invisíveis são os dados, né, que são os fluxos que nós temos que administrar, e os vírus e bactérias agora, então, são outras questões de fluxos da cidade que nós temos que aprender a administrar. Por exemplo, o vírus da SARS e diferenciar se é o vírus da SARS ou se é o coronavírus. Então, esses biosensores que ainda não estão, obviamente, prontos para operar full time aí nas cidades, mas eles estão já desenvolvidos e serão uma arma importantíssima para a gente poder detectar os vírus na cidade, na sua operação, em locais de alta concentração, hospitais, e poder mapear de alguma forma o caminhamento e o fluxo, como eu disse, desses vírus. Eu acho que a partir da gente de 3 aspectos principais, os sensores, a internet das coisas, que cada vez mais está se estruturando na cidade, e num centro de informações importantes, como é o Big Data, a partir desse tripé, a gente pode ter uma vigilância digital muito importante sobre pessoas e coisas e vírus, portanto, né? E com isso a gente pode tentar monitorar a sua evolução na cidade, os riscos de propagação, e a gente pode desenvolver algoritmos que prevejam áreas de ressurgência com bastante precisão. Então, essa primeira ferramenta, eu acho, tecnologia, para a gente operar o funcionamento da cidade numa área de pandemia, é extremamente importante. Eu acho que o desenvolvimento dessa ferramenta será rápido também, né, uma vez que os biosensores já estão aí desenvolvidos, e eu acho que a gente deve ter condição de operar isso com alguma brevidade, não sei se para esta pandemia, mas com certeza para as próximas nós poderemos. Mas a tecnologia que dá essa ajuda muito grande para a gente nesse aspecto aí dos fluxos invisíveis, como eu disse, dos vírus, ela também está mostrando outras características importantes numa era de pandemia. Ela acabou nos ajudando a verificar
que o valor da proximidade física na comunicação e no trabalho não é tão importante assim como a gente imaginava que fosse. Então, por 3 razões principais. Esse fluxo de informações, e aí nós estamos falando do fluxo de dados na cidade, ele começou a ficar muito barato e muito simplificado, né? Hoje a gente transmite e recebe informações na palma da mão com uma simplicidade, uma rapidez muito grande. O comércio online, todo mundo está vendo, atingiu outros patamares e a gente não sabe exatamente o quanto que esse patamar vai recuar na abertura física, mas seguramente ele vai recuar pouco. Ele vai realmente é um patamar que veio para ficar. E a gente tem percebido que as cadeias de suprimento e logística, elas estão muito eficientes, né? Então, você somando essas 3 coisas, você vai ter seguramente deslocamento e mudanças na utilização do espaço, na forma e na quantidade. Então, eu acho que isso também é outra questão que a tecnologia trouxe e vai se aprimorar rapidamente. Nós vamos ter ferramentas que vão ser muito melhor aprimoradas para que essas questões relativas ao fluxo de informações e comunicação no trabalho sejam aperfeiçoadas. Então, tecnologia é uma ferramenta. Outra coisa que a gente precisa entender melhor para poder mitigar os efeitos da pandemia na cidade são os processos urbanos que estão relacionados com o desenvolvimento da cidade. Então, talvez um primeiro processo importante que eu gostaria de falar é a questão do adensamento. Bom, o adensamento, em princípio, né, não seria bom para as pandemias, né? O adensamento é pessoas por metro quadrado, quer dizer, quanto maior o adensamento, quanto mais pessoas no mesmo lugar, teoricamente você vai aumentar o número de contaminações. Então, a primeira ideia que vem na cabeça é que adensamento é muito ruim para a pandemia, não é uma coisa boa, vai aumentar o número de contaminações. Mas, efetivamente, parece que não é bem assim que acontece. Teve um estudo recente feito por pesquisadores do Banco Mundial, na China, pós-coronavírus, que é muito interessante. Eles pegaram 284 cidades, mas não qualquer cidade, cidades que já tinham passado por todo o ciclo e já tinham números de casos estabilizados. Pegaram nessas cidades o número de casos de coronavírus confirmados por 10 mil habitantes e relacionaram com a densidade populacional da área urbana, né? Porque na China nós ainda não temos um percentual de população urbana muito grande, então eles pegaram exatamente a densidade populacional urbana para a gente poder examinar exatamente essa questão. Então, olha o que aconteceu, interessante aqui. Está aqui no gráfico o número de casos confirmados por 10 mil habitantes, né, no eixo Y, e no eixo X aqui a população, a densidade populacional. Bom, eles chegaram à conclusão, traçaram uma reta tendência aqui, e vocês veem que essa reta tendência, ela tem uma tendência de que, à medida que a densidade aumenta, vai diminuindo o número de casos. É uma reta tendência. Mas o mais importante aqui foi isso, olha, a concentração do número de casos. Foi em cidades com densidades menores, quer dizer, menores, nós estamos falando menores que 15, 20 mil, que as grandes cidades de Xangai lá e Beijing. Mas cidades entre 5 e 10 mil habitantes por quilômetro quadrado, houve uma concentração maior. Só para a gente ter uma ideia, São Paulo está aqui, mais ou menos, nos 8 mil. É uma densidade, teoricamente, onde houve uma concentração maior de pessoas, quer dizer, nas cidades, não cidades menos densas, mas com uma densidade menor relativa. Então, esse estudo foi feito, repetido também em cidades da Espanha, e a situação também foi parecida. A reta tendência mudou um pouco, né? Se vocês observarem aqui, ela foi na outra direção, mas a concentração de casos em cidades com uma densidade um pouco menor também foi um fato similar ao que aconteceu na China. O que a gente pode concluir? Que a gente tem diferentes tipos de adensamento. Então, adensamento, quando a gente fala em adensamento, o adensamento não quer dizer que o adensamento é ruim, mas a gente tem vários tipos de adensamento. Dependendo do tipo de adensamento, pode ser que a gente tenha uma pior condição para efeito da evolução da pandemia. Vamos pegar aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, para a gente ter uma ideia desses diferentes tipos de adensamento. Vou pegar aqui a República, o Distrito da República. São 24 mil habitantes por quilômetro quadrado. Quais são as características desse Distrito República?
Ele tem um sistema viário mais equilibrado, construções regulares, altos níveis de verticalização, altos coeficientes de aproveitamento, uma taxa de ocupação muito próxima a 100%, e tem cerca de 2,5 metros quadrados de área verde por habitante. Então, esse é um cenário de uma situação de adensamento num distrito da cidade de São Paulo. Vamos pegar um outro distrito, Sapopemba, um adensamento semelhante, 21 mil habitantes por quilômetro quadrado, a República 24 mil. Quais são a diferença desses dois tipos de adensamento? Primeiro, uma ocupação desordenada nos lotes, código de obras praticamente é ignorado, tem baixíssimos níveis de verticalização, a taxa de ocupação também é próxima a 100%, permeabilidade é quase zero e, sei lá, uns 60% da áreas verdes que tinha na Serra. Ou seja, nós temos duas áreas com o mesmo adensamento, mas com situações urbanísticas diferentes. Se a gente for olhar aqui agora, trazer tudo isso para a pandemia na cidade de São Paulo, eu tentei levantar aqui vários distritos com densidades diferentes e tentei ver com o número de óbitos. Então, eu peguei e dividi aqui entre mais que 20 mil, de 10 a 20 e abaixo de 10 mil. Então, eu peguei alguns distritos da cidade. O que a gente observa aqui que o fato de ter uma densidade maior, você tem distritos com alta densidade, baixo número de óbitos, alta densidade, um número de óbitos maior. E acontece isso nas três faixas. Então, o que eu fiz? Eu tentei relacionar com outros fatores. Peguei, por exemplo, domicílio com mais de 6 moradores e relacionei com a densidade e o número de óbitos. Aí você começa a ver alguma relação. Então, você vê, olha, densidade alta, alto número de óbitos, alto número de domicílios com mais de 6 moradores. Quando o número de domicílios com mais de 6 moradores é menor, o número de óbitos também é menor. Ou seja, a gente está falando de tipo de adensamento e a gente está falando dentro do tipo de adensamento, o que está acontecendo dentro daquele distrito com adensamento. Na verdade, pessoal, quando a gente fala em domicílio com mais de 6 moradores, aí você começa a coletar outros parâmetros, você vai ver que a questão está não só na densidade, aqui você vê a tendência do número de óbitos aumentar com esse domicílio de mais de 6 moradores, mas na verdade nós estamos falando de desigualdade social. Então, a hora que você começa a olhar os fatores, você vai ver que o problema não é só densamento, não é só densidade, aliás, não é a densidade, o problema é desigualdade social, né? E a hora que você joga o IDH, lá você vê que essa curva é bem aderente, né? Então, todos os distritos com IDH mais baixo, à medida que o IDH vai caindo, vai aumentando muito o número de óbitos. Então, obviamente, essa é uma questão para a gente olhar com cuidado, porque desigualdade social, lógico, não é só isso, mas ela é um fator de extrema importância no momento que a gente está falando de uma pandemia. Então, se vocês olharem nesse universo aqui, a média de mortes nos setores com baixo IDH foi 4 vezes maior do que o número de mortes nos setores com IDH maior. Então, isso é uma coisa muito séria para o funcionamento da cidade numa área de pandemia. Nós temos que tomar um cuidado enorme. Eu acho que isso é um aspecto importante que essa pandemia traz, essa conscientização sobre a importância da gente ter uma cidade mais igualitária, não só por causa da pandemia, mas também por causa dela. Então, eu acho que para a gente nos preparar para as próximas, nós vamos ter que trabalhar nessa questão da desigualdade social e ver como a gente caminha para a diminuição dessa desigualdade, né? Não é uma situação fácil, mas se a gente tomar a decisão de caminhar para a diminuição da desigualdade social, nós estamos caminhando também para melhorar eventuais próximas pandemias que tiver. Hoje no mundo 1 bilhão de pessoas vivem em favelas e nas cidades aí dos países em desenvolvimento, de 50% a 80% das pessoas têm trabalhos informais. Então, isso para a pandemia é um querosene no incêndio, né? Então, nós temos que realmente tentar trabalhar um pouco com isso. Quer dizer, para isso nós temos que ter investimentos significativos em geração de emprego e renda, saúde, educação, saneamento e, principalmente, habitação. Por que eu estou falando habitação, principalmente? Porque na questão habitacional, quando a gente tem um déficit muito grande, como é o nosso caso, condições precárias de habitação, deficiências sanitárias,
e diminuição da imunidade são efeitos que vão ocorrer juntamente com ambientes extremamente propícios para que haja essa propagação de pandemias. Então, a gente tem que trabalhar muito forte na desigualdade, mas eu acho que a habitação é um dos pontos, junto com saúde, que a gente tem que tentar melhorar muito se a gente quer ter um funcionamento da cidade adequado do ponto de vista de pandemia. A outra questão que eu queria, do processo urbano que eu queria levantar é a questão da mobilidade. Realmente se deslocar pela cidade é um problema na época de pandemia, né? A gente tem visto isso, quer dizer, esse isolamento social tenta jogar as pessoas em casa, quer dizer, não se movimentem, fiquem parados, né? Então, se deslocar pela cidade é um problema. E nessa altura, se você tivesse uma mobilidade mais focada nas atividades do dia a dia, quer dizer, as pessoas terem uma facilidade do ponto de vista físico e do ponto de vista de risco de contração de doença, de se movimentar para fazer as atividades do dia a dia, isso seria importante, né? Na verdade, o que a gente sabe é isso, as pessoas se encontram nas ruas e nos espaços públicos. Então, se as pessoas vão ter que se movimentar de alguma forma, e quando eu falo se movimentar, nós vamos ver, a gente tem o período da quarentena, mas tem o período que não é mais quarentena e tem o período pós-vacina, então as pessoas vão ter que se movimentar. Então, a gente tem que ver como é que a gente trabalha o funcionamento da cidade nessa questão de rua e espaço público. Vou ler um aqui. Então, para adaptar essas cidades e as vias para torná-las resilientes, não adianta a gente querer partir para a futurologia, viajar muito na maionese, a gente tem que ter ações reais, concretas, que possam ser implementadas. Então, essas adaptações viárias que a gente pode fazer, eu estou pegando aqui, partindo do ponto que se a gente tem que reconfigurar as ruas para que as pessoas tenham maior segurança na movimentação, tem duas coisas que a gente vai ter que fazer e não vai poder sair muito disso. Primeiro, nós vamos ter que ter mais espaço para pedestre e ciclista, não tem alternativa, e não tem jeito também, nós vamos ter que ter menos espaço para carro, né? Agora, se a gente vai reconfigurar nossas vias e vai ter mais espaço para pedestre e ciclista, tem pouco menos espaço para os carros, onde que a gente vai arrumar espaço para isso, né? Então, algumas soluções concretas, reais, para a gente fazer isso é tentar remover espaço de estacionamento ao longo das vias, né, que a gente tem, estreitar a faixa de veículo onde for possível, designar algumas vias para que seja um acesso somente local, fechar outros trechos para muda a circulação de veículos. Então, nós vamos ter que nos virar com o que nós temos de hoje, de estruturas viárias, para poder fazer com que as pessoas possam caminhar, os ciclistas, com maior segurança nas suas vias. A ANACTO, junto com a ANACTO Global Design Cities Initiative, soltou um guia agora para a estruturação viária das ruas na pandemia. Foi patrocinado pela Bloomberg. Então, eu coletei algumas ideias que eu achei interessante trazer e mostrar para vocês as sugestões que eles fazem justamente para fazer essa adaptação viária nesses períodos. Então, ampliação de calçadas é uma das coisas que eles colocam, quer dizer, essa ampliação de calçada acaba aumentando a distância entre pedestres, né? E ao ampliar a calçada tem que, obviamente, invadir o leito do viário. Zonas seguras para filas, quer dizer, também criar espaços para que, quando você vai ter uma fila numa loja, alguma coisa, não bloqueie a calçada, os transeuntes continuem trafegando e você tenha a fila sem ter um contato muito grande com as pessoas. E barreiras de proteção, lógico, para proteger esses pedestres que estão aí. Que é interessante mostrar para vocês, essa ampliação de calçada é feita de uma forma quase que definitiva, né? Não é definitivo, mas é quase definitivo, com um material depois que pode ser retirado, uma contenção lateral aqui, e você vê que a própria tubulação para escoamento de água, para não criar problemas, né, de escoamento de água, mas é uma ampliação de calçada não feita de qualquer jeito, é feita realmente em alguns locais, talvez ela possa se tornar até definitiva. Ruas compartilhadas, quer dizer, ruas que você tenha um compartilhamento de veículos e pedestres, obviamente com prioridade para os pedestres, né, com sinalização para indicar que essa é uma rua de local de baixa velocidade, marcações no solo para indicar esse compartilhamento. Então, esse é o exemplo das ruas compartilhadas. Outros são áreas abertas, protegidas para alimentação, que isso já está acontecendo na França, por exemplo, em outros países, né? Que é você ter o espaço protegido ao longo do leito da via,
para as pessoas não terem que ficar dentro dos restaurantes, porque a ventilação é uma coisa extremamente importante nesse momento de pandemia. Delineadores físicos para marcação, né? E é mais ou menos isso que está sendo proposto aí pelo pessoal da ANACTO. Zonas de carga de mercadorias, para carga e descarga. Então, você tentar criar áreas dedicadas a caminhões e motos em alguns trechos, para você não ter que ter pessoal descarregando mercadoria em todo lugar. Então, você centraliza alguns pontos de carga e descarga para que locais onde tenha uma alta concentração de fluxo de mercadoria, para proteger também as pessoas disso. Isso aí é mais ou menos o exemplo a sugestão que eles dão. Aí tem outros tipos, né? Rua, escola, quer dizer, você tem algumas vias de tráfego local que você fecha próximo às escolas, para as escolas poderem levar os alunos para um espaço mais aberto, com maior ventilação, áreas para atividades sanitárias, que eles tenham espaço para as pessoas terem uma atividade sanitária aí necessária, ruas de lazer também, e espaços para comunicações sensoriais, quer dizer, ter espaços na cidade onde você possa se comunicar melhor com as pessoas. Você pega, eu vou dar um exemplo aqui, você pega uma 25 de março, você tem que ter alguns espaços para lembrar as pessoas, para conscientizar do que tem que fazer, o que tem que acontecer, e, eventualmente, também, naquela ideia de você ter os biosensores já nesses locais de concentração, aspectos onde você tem o Wi-Fi que possa transmitir, está mapeando isso em tempo real, para essa autoridade sanitária saberem o que está acontecendo. Bom, essas intervenções que são propostas, a ANACTO também propôs um cronograma físico e conceitual para a implantação dessas ações imediatas a médio e longo prazo. Então, ela dividiu em 3 períodos. O período da quarentena, que é o que nós vimos sofrendo até agora, a reabertura gradual, que é o período pré-vacina, que é um tempo aí que nós não sabemos exatamente quanto vai ser, e o pós-pandemia, quer dizer, pós a era que você já tem todo mundo vacinado, teoricamente já passou, você está esperando só a próxima. Bom, então ele fala aqui ruas locais, ruas de comércio de conveniência e vias coletoras, e propõe para cada período ações para cada uma dessas vias. Então, no período de quarentena, nas ruas locais, colocar parques temporários, restrição de acesso, áreas para atividades sanitárias, nas ruas de comércio e conveniência, aquela expansão da calçada, faixas temporárias, zonas para carga e descarga, nas vias coletoras a mesma coisa, né? Criar semáforos funcionando sob demanda. Bom, e aí ele vai gerando aqui uma série de sugestões para cada período desses, né? Então, no período de reabertura gradual, que é o que nós estamos agora, no pré-vacina, né? Manter restrição ao acesso local, fechamento das ruas e praças para atividades escolares, que já tinha mostrado, quer dizer, no momento que as escolas vão abrindo, criar um espaço de ampliação do espaço da escola, né? As ruas de comércio, fechar a rua para alimentação ao ar livre, expansão de calçada, zona temporária de carga e descarga, e assim por diante. E na pós-vacina também, algumas coisas ainda se mantêm, né? Quer dizer, você tem ainda nas ruas locais um certo controle de velocidade, ruas de lazer, nas ruas de comércio manter ampliação de calçada, controle de velocidade, expansão das áreas de estacionamento ligadas aí a bicicletas e micromobilidade, nas vias estruturais, aí fala em faixa exclusiva de ônibus, ilhas de embarque, com bilhetagem, aumento da frequência das viagens, expansão das ciclovias, aí já são ações para um momento pós-pandemia que realmente facilitam o funcionamento da cidade e nos precavem para futuras pandemias que a gente nunca sabe quando virão. Bom, outra questão importante é a contaminação no transporte público. Realmente esse é um problema sério. Eu estou colocando aqui um gráfico que o meu irmão, que é médico, fez, que ele acompanha aí a morte na cidade de São Paulo, na média móvel dos últimos 7 dias, e a gente vê aqui que esse aqui é aquele rodízio lá, foi um rodízio meio mal feito, quer dizer, uma baixa frota de transporte público, um rodízio dia sim, dia não, jogou um monte de gente no transporte público, uma baixa frota, e 21 dias depois o número de mortes explodiu. Ou seja, isso é um indicativo de que realmente
o transporte público precisa ser cuidado de uma forma muito cautelosa, né? Bom, como é que a gente faz para tentar tratar o transporte público de uma forma cautelosa? Primeiro, que a gente tem que ter menos pessoas nos ônibus e, eventualmente, vagões e metrôs. Como é que a gente tem menos pessoas, né? Ao contrário, que a gente tem muita gente, a demanda é muito grande, mas, na medida da possibilidade de aumentar a frota e a frequência, é uma forma da gente diminuir o número de pessoas. Escalonar horários de forma muito eficiente também é uma maneira de fazer isso. Nós não estamos escalonando horário, alguma coisa estamos tratando de escalonamento de horário, mas eu acho que a gente tem aqui muito mais fundo nisso, tentar entender exatamente a relação de pessoal empregado em cada atividade por localização geográfica e estruturar efetivamente um modelo de escalonamento sério para que a gente possa ter efetivamente menos pessoas nos vagões e nos ônibus. A outra questão é o distanciamento físico, que é muito bonito aqui na foto, mas isso só acontece se a gente tiver menos pessoas nos ônibus e nos vagões. Se a gente tiver menos pessoas, não adianta, nós vamos conseguir fazer com que isso funcione. Desinfecção dos espaços nos horários em que não estão sendo utilizados. Hoje está no jornal até o pessoal está fazendo a desinfecção do aeroporto de Congonhas, mas isso tem que ser um processo diuturno na operação dessas estações de transporte. A outra coisa é incentivar a diminuição de deslocamento com transporte de massa. E, para isso, a gente tem que mudar um pouco a configuração conceitual da cidade e criar esses núcleos de vizinhança que contenham os recursos para as pessoas não terem que se movimentar, né? Isso a gente talvez consiga com um planejamento urbano, como lei de zoneamento, indução de atividades em determinados núcleos, a indução de criação desses núcleos, para fazer com que as pessoas consigam, na medida do possível, desempenhar suas atividades do dia a dia em locais onde elas não precisem do deslocamento com transporte de massa. Então, isso é uma ação de médio e longo prazo que talvez a gente devesse implementar. E a outra coisa é criar uma infraestrutura adequada para deslocamento ativo, quer dizer, se a gente tem uma infraestrutura adequada para deslocamento ativo, seguramente a gente incentiva ou desincentiva, né, a utilização do transporte de massa nesse período em que a gente precisa ter maior distância entre os passageiros. Agora, surpreendentemente, no Japão e na França, agora no período pós-pandemia, um transporte público tem se apresentado seguro de forma surpreendente. Quer dizer, na França você teve uma série de clusters de volta, de ressurgência, mas no transporte público não teve nenhuma. E eles atribuem isso a alguns fatores. É uma combinação da conscientização dos passageiros, uso de máscara, a limitação do tempo de exposição e ventilação adequada. Então, talvez seja uma lição que a gente também possa aprender para nós aqui, né? A conscientização dos passageiros, lógico, a gente tem que fazer, o uso de máscara, parece que isso nós já estamos fazendo. E quando eles falam de limitação do tempo de exposição, eles falam, no caso, por exemplo, do metrô, em que você, embora você possa fazer uma viagem de 30 minutos, você fica pouco tempo dentro do vagão, você fica um tempo também se transitando na estação, então é diferente de uma viagem que você fica 1 hora dentro de um ônibus cheio de gente, né? E, além disso, o metrô ele tem condição de você usar um ar-condicionado, fazer uma ventilação, e isso é uma coisa muito importante. E eles lembram que a gente tem que usar aqui, eles falam dos 3 Cs, né? Que é em inglês, que é Closed Spaces, Crowded Places e Close Contact Situations. Então, você evitar espaços fechados, espaço com muita gente, muita aglomeração, e eles falam isso do Close Contact, quer dizer, a pessoa, por exemplo, evitar, por exemplo, estar muito junto, conversando, e eles falam que nos metrôs japoneses você não escuta ninguém falando. Então, o conversar proximamente é uma situação de contágio. Então, você ficar em silêncio no transporte público parece que também é uma coisa interessante do ponto de vista de mitigar os efeitos da pandemia. Outra coisa importante é o distanciamento em praças e parques, né? Existem aí algumas ideias de alguns arquitetos, eu levantei algumas que são ideias um pouco futuristas até, né? Mas ideias que podem ser interessantes e podem ser aplicadas. Essa aqui foi até publicada pela Veja,
mas é um parque projetado aí pelo pessoal do Estudo Pratt em Viena, que a ideia é você ter realmente poder as pessoas caminharem distantes uma das outras com uma proteção, né, de arbustos. O outro eu achei interessante, esse parque pélago, que é você fazer ilhas no lago, que as pessoas chegam de barquinho, né, mas na ilha elas estão separadas e, portanto, evitando o contágio. Esse é um projeto lá do pessoal de Copenhague. O outro é marcação no solo, que isso aqui é mais simples, mais fácil, dá para fazer, quer dizer, fazer marcações no solo nos parques onde as pessoas vão estar, parque do Ibirapuera, sei lá, coisas assim, para as pessoas terem uma visão espacial de como elas estão com relação às outras pessoas. E essa aqui na França é interessante, né? É só para fazer número 1, né? É uma instalação nos parques, que os sanitários fechados, eles propiciam, né, o espalhamento da infecção. Então, é aí uma coisa interessante para você ter aí nos parques. Outra coisa, estação de higienização aí espalhadas pela cidade toda, né? Eu acho que é uma coisa interessante que a gente podia implementar não só nos parques, mas também nas ruas, em locais de alta concentração de pessoas. Aqui nas praças, por exemplo, aqui um centro histórico na Toscana, onde eles colocam então marcação, um grid aí de distanciamento e colocam informação para as pessoas também se situarem espacialmente aí e poderem desfrutar aí dos centros históricos sem ajudar muito na contaminação. E aí tem aí a National Association of Park Recreation lá dos Estados Unidos, que faz aí um cartaz de algumas dicas, né? Então aqui, ó, não use os parques ou as trilhas se você tem sintomas. Esteja preparado para enfrentar a limitação de banheiro público. Quando você for compartilhar a trilha com alguém, faça valer que você está passando, se deixe notar, né, com uma buzininha, qualquer coisa. Seguir as recomendações do Center of Disease Control, e aí a questão da higiene, observar as recomendações. Então, são coisas também que a gente não custa a gente lembrar as pessoas nos parques, essa conscientização constante, por mais que a pessoa saiba, ela olha, vê o sinal, vê a placa, imediatamente ela toma uma atitude que eventualmente ela, por inércia, não estava tomando. Então, é importante também ter isso. E a outra questão é a adaptação das edificações, né? Quer dizer, de uma forma ou outra, a gente tem que adaptar essas edificações. Tem algumas ideias, por exemplo, essa aqui no mercado de alimentos, que é da revista Planetium, né? Então, qual que é a ideia, né? Você ter aqui as pessoas, deixa eu voltar aqui, as pessoas não tendo contato, né? Um fluxo de pessoas, um número restrito de cada vez, de tal forma que você possa fazer com que as pessoas se utilizem do mercado sem essa proximidade, sem risco de contaminação. A outra ideia é você ter as tais salas-tenda, nós falamos aqui das ruas escolas, é uma coisa parecida, mas aí você colocando as tendas nas salas de aula, e aí eles sugerem uma série de layouts, né? Você pode ter da sala de aula na sala-tenda, para poder abrigar os alunos nesse momento aí pré-vacina. A questão dos teatros, você vê esse teatro em Berlim aqui, ele removeu 500 dos 700 assentos para reabertura, né? Quer dizer, ele tirou um percentual grande de cadeiras, mas, de qualquer forma, vai reabrir, vai funcionar, e aí as pessoas, de novo, né, mantendo aquelas características mínimas de distanciamento, de proteção, de tal forma que a gente possa viver esse novo normal de uma forma mais adequada. Nos hotéis também, ideias interessantes, né, da gente acabar realmente não tendo contato com nada, né, você vê a pessoa chega aqui com o celular, já faz o check-in, recebe aqui uma malinha com todos os, selada com todos os itens de sabão, shampoo, etc., né, ele acaba indo para o quarto também sem acesso. No quarto ele tem aqui espaço para fazer ginástica, ele também não precisa sair do quarto para não se contaminar, não encontrar com outras pessoas. E aqui tem uma questão mais arquitetônica, né? Da fachada, você vê que aqui é uma fachada de vidro, e se as pessoas ligarem a luz, né, elas vão fazer parte da fachada à noite, né? Se elas desligarem, não, mas as que ligarem vão ficar fazendo parte da composição da fachada, que é uma ideia também arquitetonicamente interessante.
E, assim, para mim, o mais importante é a questão do planejamento urbano e saúde. Quer dizer, será que nós vamos aprender agora com isso, que a hora que a gente tiver que fazer um plano urbanístico para a cidade, a gente tem que avaliar também os aspectos sanitários? Quer dizer, sinceramente, eu não tenho visto isso acontecer no Brasil e em muitos lugares do mundo, planos urbanísticos que não consideram adequadamente os aspectos sanitários. Então, está na hora da gente fazer isso. Nós temos um plano diretor para ser revisto aqui em 2021. Vamos pensar nisso, vamos tentar entender como é que a gente pode mitigar esses efeitos numa era de pandemias que está realmente por vir aí. Então, eu acho que essa também é uma lição importante que a gente tem que levar em consideração. Não podia deixar de colocar também os impactos desse distanciamento social no mercado imobiliário, né, porque o mercado imobiliário ele faz parte da cidade, do dia a dia, do funcionamento da cidade, ele tem uma contribuição bastante significativa na construção da cidade. Então, a gente olhar um pouquinho quais são os impactos no mercado desse distanciamento social nessa época de pandemia. Então, no mercado residencial, eu vejo algumas questões. Primeiro, por um tempo vai haver uma diminuição no poder de compra, fruto dessas redução de salário, desemprego, etc. Vai ter um pouco de insegurança dos compradores com relação ao futuro, isso é uma coisa que pode impactar. Eu acho que não vai haver alteração significativa na demanda, né, em função do nível de urbanização que a gente tem, a taxa de crescimento que é positiva, embora decrescente, a demanda deve se manter ainda, temos um déficit grande, etc. Os produtos que tinham uma demanda crescente antes da crise, na minha opinião, não vão alterar sua trajetória. Então, a gente tinha algumas tendências do ponto de vista de produto imobiliário residencial que não devem se alterar. Óbvio, pode haver diminuição na velocidade de implantação, etc., mas eu acho que a linha de demanda não deve alterar sua trajetória. Outra coisa que pode acontecer, dependendo do período de estagnação que houve num ou no outro mercado, esse período de estagnação pode ser suficiente para represar a demanda de tal maneira que, se houver um desequilíbrio, pode haver uma pressão para aumento de preço. Quer dizer, se houver uma estagnação tal e uma demanda ser represada de tal maneira que a recuperação da oferta para atender aquela demanda não seja na velocidade necessária, cria o desequilíbrio e realmente pode haver aumento de preços a médio prazo. Do ponto de vista de escritórios, eu acho que as mudanças mais acentuadas são nos escritórios. Essa experiência do distanciamento é o que trouxe mudanças mais acentuadas, o setor que tem mudanças mais acentuadas é o de escritórios. Essa questão de home office, de distanciamento social, ela vai realmente acelerar as ferramentas de trabalho remoto. Acho que já está fazendo isso, mas vai acelerar de uma forma muito grande, principalmente porque as pessoas começaram a entender que existem outras maneiras tão seguras e tão eficientes quanto você fazer uma reunião presencial, quanto você se deslocar ou pagar locação no espaço em que você pode ter economia, a pessoa trabalhando em casa alguns dias por semana ou fazendo rodízio de funcionários em determinados postos. Então, eu acho que as mudanças maiores vão estar aí, mas, obviamente, não vai acabar os escritórios. Você pega aí o berço do home office, que foi lá no Vale do Silício. O ano passado, eles tinham uma pesquisa de que eles precisavam começar a trazer as pessoas um pouco mais para os escritórios, porque o contato físico, o contato humano perdido estava trazendo dificuldades também. Então, não é nem lá nem cá, nós vamos ter que achar o ponto de equilíbrio nessa questão do home office. Obviamente, as áreas vão ser simplificadas, como falei, e eu não tenho dúvida que serão diminuídas, mas continuarão existindo. Bom, imóveis comerciais. Diferentes setores afetados de formas diferentes. Então, hotelaria, varejo estão em dificuldade, mas a demanda de espaço para logística e armazenamento seguramente já estava crescendo, vai crescer muito mais ainda. As lojas de varejo, elas fizeram o que puderam para antecipar mudanças que estavam devagar, Você tinha muita loja aí que não tinha nem pensado em ter venda online, ou estava começando, agora não teve jeito, teve que dar um speed up no processo aí e tentar ser muito mais rápido, porque não tinha como fazer para vender, não tinha outra alternativa. Então, o mercado imobiliário que dá suporte a essa questão de logística, transporte, entrega de mercadoria, armazenamento, vai crescer de forma muito significativa. Em suma,
No Brasil, a gente tem muita taxa de juros que estão cada vez mais baixas, rendimento financeiro em queda, volatilidade da bolsa muito alta, e isso efetivamente pode levar investidores a tentar alocar uma parte maior dos seus ativos no mercado. Então, isso é um fato que acontece não só aqui no Brasil, isso também já vem acontecendo em alguns lugares do mundo. Já quando você fala em aquisição relacionada à demanda por moradia, obviamente, o que vai acontecer aqui? Vai depender da capacidade da nossa economia e das empresas se recuperarem. Quer dizer, a demanda está aí, se a gente tiver uma recuperação da economia mais rápida, mais rapidamente nós vamos atingir o pico aí no desenvolvimento do mercado. E nos mercados em geral, o que deve acontecer? Então, essa crise vai fazer com que se altere de forma permanente aí as tarefas que não eram tão eficientes mais, né? A gente tinha uma série de tarefas aí que a gente ia por inércia, ia fazendo, e a gente via que não era tão eficiente. Essas tarefas vão ter que mudar de forma permanente. E as pessoas vão entender que essas tarefas profissionais aí, trabalho em equipe, solução de problemas, criatividade, isso realmente terá e poderá ser feito com sucesso de forma digital. Cada vez mais nós vamos compreender isso. Outra questão importante é que essas barreiras regulatórias às atividades digitais vão cair, devagar vão caindo. Quer dizer, você fazer uma audiência pública virtual, você fazer uma reunião de condomínio virtual e outras barreiras que tem para você formalizar ações digitais vão ter que cair, porque a mudança vai ser muito drástica e rápida. A realidade virtual vai ser incorporada a todos os mercados com muita velocidade e muito mais rapidamente. As pessoas já estão criando consciência disso. E outra coisa importante que eu acho que a gente percebeu é que a gente tem que valorizar um pouco mais as cadeias de suprimentos locais. Quer dizer, no momento de uma pandemia, todo mundo querendo o mesmo produto do mesmo lugar. Isso não funciona como não funcionou. Então, efetivamente, haverá essa tendência da gente dar mais importância para as cadeias de suprimentos locais. Bom, então, do ponto de vista urbano, né, eu acho que está na hora. Nós estamos fazendo isso aqui hoje, né, eu acho que isso tem que ser repetido várias vezes em muitos lugares por muitos professores, planejadores e pensadores da cidade, para procurar compreender as fraquezas do tecido com relação à questão epidêmica, né? Eu acho que assim, essa epidemia foi um start, foi uma luz que veio, mas a gente tem que repetir isso de forma intensa, continuar avaliando, estudando, para ver como que a gente pode se preparar, porque realmente a era é de pandemias. Uma crise econômica deve vir depois desse coronavírus, mas, a médio e longo prazo, tudo dá a entender que esses mercados vão voltar e devem voltar mais fortes. E que pensar sobre o futuro, né? Então, eu peguei aí alguns pensadores urbanos para a gente falar sobre o futuro, para a gente ver o que eles estão entendendo do futuro. Essa foto aqui é uma foto interessante. Ela foi tirada em Toronto durante a quarentena, rua vazia, mas essas duas raposas se encontraram para se abraçar no meio da rua. E é interessante ver que é um fato subliminar e que as pessoas precisam desse contato, que elas necessitam desse contato físico. E isso ficou uma foto emblemática, né, das raposas procurando esse contato num período de distanciamento social. Mas vamos lá, para encerrar aqui também o que pensam esses pensadores urbanos aí. Esse aqui é o Thomas Campanella, que ele é diretor da Cornell University, do Departamento de Planejamento Urbano. Ele fala o seguinte, ele fala que as cidades sofreram aí terríveis pandemias, mas sempre elas floresceram cada vez maiores e mais densas, né? A contração da vida urbana vai ser temporária. Ele acha também essa questão, quer dizer, que por um tempo o pessoal como nós aqui, né, mais imunocomprometidos, vamos evitar os espaços públicos, mas os jovens vão voltar rapidamente, eles estão com uma fome enorme de se encontrar, e isso vai acontecer. O Richard Florida, que é professor de economia na Universidade de Toronto, com economia urbana, ele fala o seguinte: após um choque como esse, a gente tem vários, sempre as previsões são muito pessimistas, as cidades vão acabar, vão morrer, vai todo mundo para a fazenda, tal, mas isso não é o que tem acontecido. A urbanização tem mostrado uma força muito maior que as doenças infecciosas, isso é verdade, quer dizer,
os benefícios da aglomeração urbana, eles são muito fortes para a gente simplesmente desprezá-los, eu acho. Eu concordo muito com o Florida. Ele diz o seguinte também, que deve haver oportunidade para que as cidades hoje, né, inacessíveis e muito gentrificadas, possam se reenergizar e reenergizar sua criatividade. Então, eu acho que é isso que a gente está falando, né? A gente tentar procurar entender melhor os fenômenos, os efeitos e tirar uma parte positiva disso, né? Fazer disso uma alavanca para a gente se tornar cidades melhores, a gente ter cidades melhores. O Edward Glaeser também, que é professor de economia em Harvard, trata muito das questões urbanas, ele é um pouco mais pessimista, né? Mas eles falam que se a pandemia for um novo normal, quer dizer, se a gente tiver numa era de pandemia muito frequente, nós vamos perder milhões de empregos e serviços urbanos. E aí ele acha que a única forma de evitar isso é investir bilhões de dólares em infraestrutura antipandêmica, né? Estamos falando um pouco disso, quer dizer, estamos aqui discutindo um pouco como a gente pode estruturar as cidades para funcionar numa era de pandemia, e estamos aqui falando de ações que não custam muito, mas podem existir ações que custam bilhões de dólares. Na hora que você fala em fazer um mapeamento sensorial, biosensorial na cidade toda, seguramente você não vai custar barato, mas eventualmente a gente tem que fazer isso. E o Don Doctoroff, que é lá o CEO da Sidebox, que é um laboratório ligado aí ao Google, né? Ele fala o seguinte, que a gente reviver o crescimento após a pandemia começará com a restauração da confiança na saúde pública, óbvio, né? A hora que as pessoas começarem a ter segurança de que a saúde pública dá conta, que não tem problema, isso é um dos gatilhos para a gente começar a ter uma vida urbana mais normal, né? Ele também fala da questão da gente usar essa oportunidade para construir melhor as cidades, né? Oferecer até mais oportunidades do que antes. E ele também acha que as cidades voltarão mais fortes, né? Isso, segundo ele, vai ser impulsionado por um novo modelo, e aí importante, que enfatiza a inclusão, a sustentabilidade e as oportunidades econômicas. Eu acho que a lição da inclusão social é uma das maiores que deve ficar, e a gente deve ter uma atenção enorme. Todo mundo, de todos os setores, tem que começar a se preocupar com isso de forma muito séria e, lógico, os planejadores urbanos, os líderes municipais do executivo têm que estar com isso conscientizado para que seja implantado nas cidades realmente. E eu queria me permitir ler aqui para terminar o editorial do New York Times, que eu achei muito interessante. Diz assim, a ideia de abandonar cidades é um luxo reservado apenas para aqueles que têm os recursos para se mudar. Para todos os outros, essa crise deve ser um lembrete de que o destino dos moradores da cidade está ligado a ela. As metades dependem uma da outra. Os ricos precisam do trabalho, os pobres precisam de dinheiro, e a cidade precisa de ambos. A construção de bairros mais diversificados e a desconexão das instituições públicas da riqueza privada acabarão enriquecendo a vida de todos os americanos. Ele fala isso pelas cidades americanas, mas aqui serve para todas as cidades do mundo. Eu acrescentaria que aqui você vai enriquecer a vida e vai deixar as cidades funcionarem melhor, né? Porque realmente a cidade, o principal das cidades, dizia o Engel, a cidade é para as pessoas. E realmente nas cidades que funcionam as pessoas são mais felizes. E eu acho que é isso que todo mundo quer no fim das contas, no final do dia.